Olá maltinha, bem-vindos a mais um vídeo. Estou super bem acompanhado aqui com o Luís e vamos começar por ouvir aqui uma pessoa super inteligente a prestar algumas considerações, não é, Luís? Manda aí. É isso mesmo, vamos a isso. Partido poder ser legal, tendo um líder que diz: eu não faço ideia se esta pessoa, o que é que esta pessoa fez, não faço ideia se o polícia cumpriu os procedimentos que devia ter cumprido, mas devia ter sido condecorado porque matou esta pessoa, porque calha que esta pessoa é deste bairro e calha que esta pessoa é cabo-verdiana e não é branca, não sei o quê. Epá, isto por si devia dar a ilegalização do Chega. E não dar significa que as nossas leis não funcionam. É porque o Chega não cumpre com a Constituição. Não cumprem com a Constituição, não cumprem com a Carta dos Direitos Humanos, não cumprem com nada do que nós estamos comprometidos internacionalmente. Aquilo é um partido ilegal, que nós fingimos que é legal porque tem votos. Esta declaração é de uma gravidade que devia ter levado a que o gajo fosse preso num momento. Olha, desculpe lá, porque é que você está a incitar à violência enquanto tentou de cargo público? Porque é que você está a dizer que uma pessoa devia ser condecorada por matar outra? Acabou. Dentro. Já. Perco mesmo a calma com isto, porque isto passa e vai haver mais e vai ser popular porque estas pessoas não votam, são menos. É só um bocadinho a frustração, porque isto obviamente que vai ser punido socialmente e obviamente que isto vai continuar e não vai mudar nada na atuação da polícia. O facto... Eu só não percebi aqui uma questão, que foi a questão de que ele falou que não votam, são menos, estas pessoas não votam, são menos. Ele está a falar de quem? Não, eu acho que ele estava a ser irónico no sentido de que se calhar essas pessoas não contam e então quando o Ventura diz que representa o povo, pelos vistos não representa aquela faceta Ok. de pessoas que pelos vistos não votam. Eu acho que era esse o ponto Ok. onde ele queria chegar. Certo. Agora, eu acho irónico ele dizer que o Chega não pode dizer certas palavras porque vão contra a Constituição e contra o sistema legal, mas ele não usa essa mesma régua e essa mesma medida para julgar os outros partidos que também apelam ao ódio de maneiras mais fofinhas, não é? Só que, se calhar, de uma maneira politicamente correta já não faz mal nenhum, não é? Quando, por exemplo, tivemos a manifestação dos polícias onde dizia que polícia bom é polícia morto, quando nós tivemos vários líderes políticos e vários representantes políticos a apelar ao ódio racial entre pessoas simplesmente porque elas são diferentes. E este mesmo exemplo é um exemplo disso, porque não está explícito em lado nenhum de que o polícia atirou porque a pessoa era cabo-verdiana. Onde é que isso está explícito em qualquer das alegações que foram feitas até então? Eles é que tornaram esta história um aspecto racial. Ou seja, quem tornou esta história um aspecto racial, uma história de puramente um aspecto de discriminação por parte da polícia, foram as pessoas que estão a manifestar na rua a dizer que o polícia claramente atirou pela pessoa ser cabo-verdiana ou negra, quando isso é assumir racismo onde ele pode não ter existido. Portanto, eu diria que isso é preconceito puro e ideológico. Pois, eu só acho uma questão muito interessante, que é a questão de ele querer ilegalizar um partido, não é? Porque diz coisas que ele não gosta. Ou seja, eu vou-te ser sincero, eu também acho que o André Ventura não teve bem nessa declaração, dizer que Eu também vai acho. condecorar. Eu não acho que teve bem, acho que não é... enfim, não acho que faça sentido. Portanto, foi uma situação que aconteceu, de que nós não sabemos porque é que aconteceu, só quem sabe foi quem esteve na situação, portanto, e agora está a ser investigado e tudo mais, e portanto, eu acho que, assim, ele disse, pronto, se acho que faz sentido na minha cabeça, não faz sentido, acho que não faz sentido nenhum, portanto, não acho que foi uma coisa inteligente, eu acho que, sinceramente, foi uma coisa dita assim... que ele às vezes, e eu percebo, é assim, toda a gente de vez em quando acontece isto, que é, pá, diz as coisas da boca para fora, pronto, portanto, e se calhar exageraste, não é? E eu aqui, na minha opinião, foi claramente o que aconteceu, exagerou, na minha opinião, claramente. Agora, daí a querer ilegalizar um partido porque eu não gosto daquilo que eles dizem. Quer dizer, se fôssemos por aí, então eu ilegalizava todos. Tipo, né? Não faz muito sentido, não é? Sim, sim. Eu acho que ele está a apelar, no fundo, aqui à parte legal do facto das palavras de André Ventura poderem fazer uma espécie de chamada à violência, um apelo à violência, não é? A dizer, ok, eu quero condecorar alguém porque matou uma pessoa, como se não fosse assim que quase funcionam todas as condecorações militares, não é? Acho um bocado irónico o facto de ele estar a dizer isso, mas de qualquer das maneiras, eu acho que é esse o ponto dele, que é,
ele está a apelar à violência e como tal isto é inconstitucional, isto é ilegal e como tal isto deveria ser a fundação para a legalização de um partido que espela este tipo de mensagem. Ok. Assim, eu não sei, pronto, do ponto de vista, obviamente que não se pode fazer um apelo à violência, não é? Então não podemos estar a dizer, vamos magoar estas pessoas, vamos matar estas pessoas, obviamente que isso não Isso. se pode fazer, isso é ilegal, obviamente, não se pode ameaçar pessoas. Hum, Agora, ele não disse vamos ameaçar pessoas, ou vamos matar pessoas, ou a polícia tem de matar pessoas, ele não disse isso, não é? Disse que Não, achava que não, neste ele está a ler caso... nas entrelinhas. Ele está, Está a ler, ok, ele está a assumir, está a ler nas entrelinhas de que, ok, pelo facto de tu quereres condecorar alguém com base numa circunstância que ainda não é clara para todos nós e que apenas resultou na morte de um indivíduo que eu, Joné, considero que foi mais triste do que outras mortes, pelos vistos, só porque o gajo é cabo-verdiano e porque tinha um currículo bastante alongado de crimes. Pelos vistos, isso torna todo este aspecto mais grave e as tuas palavras apelam à violência no sentido indireto, porque para tu quereres condecorar alguém cujas circunstâncias ainda não são claras, matou alguém, é porque só pode estar a apelar à violência contra pessoas daquela etnia ou daquela origem, por exemplo, de Cabo Verde, como era o caso da pessoa que acabou por morrer. Eu acho que ele está a assumir nas entrelinhas sobre esse aspecto. ok. Também houve a questão do Pedro Pinto, não é? É isso. Que ele disse, ele estava a falar, a dizer que primeiro ele começou a falar que achava que as forças policiais tinham medo de utilizar a arma, não é? Alguma coisa assim Correto. deste género. E depois diz, olha, se os polícias atirassem mais a matar, se calhar o país estava em ordem, pronto. Foi a expressão que ele utilizou, não é? Sim, novamente, acho que não foi uma... Acho que não foi... Não, ou seja, não faz sentido estar a dizer as coisas desta forma, ok? Não faz. E até porque nós nem precisávamos estar a olhar para esta situação quase como uma Porque situação estás a de inflamar polícia. uma coisa que não faz. É Sim, isso mesmo. sim, sim. Nós nem precisávamos estar a olhar para esta situação num aspecto de polícia criminoso ou num aspecto de polícia e interação com o Herói, civil. exato. Não precisávamos. Porquê? Porque se existiu, efetivamente, uma tentativa de ferir o polícia, como se diz, isto é tudo alegadamente, ainda não está claro todas Sim. essas histórias, se existiu uma tentativa por parte da pessoa que acabou por morrer de tentar desferir golpes com uma arma branca, como dizem por aí, que ainda não está claro, ao polícia, fosse ele polícia ou uma pessoa qualquer, eu veria como completamente justificada uma atitude de defesa pessoal. Então nós nem precisamos de olhar para isto como uma espécie de situação policial. Agora, é óbvio que na narrativa, desde que isto já vem... Isto são tudo guerras emprestadas, são guerras culturais emprestadas dos Estados Unidos da América, onde lá existe sim, efetivamente, um problema racial, que já com dezenas e dezenas e dezenas de anos prolongados na sua gênese cultural americana, e desde a treta do como é que ele se chamava? George Floyd, Sim, sim. desde todos esses problemas e das outras dezenas de exemplos que eles tentam perpetuar na cultura americana para provar que se trata de uma questão racial, como por exemplo ainda vimos há pouco tempo com aquela basquetebolista que tentou desferir golpes com uma faca no polícia, e o polícia, eu até fico com pena do polícia, porque o polícia tentou ao máximo não a matar. O polícia tentou ao máximo não disparar a arma, mas mesmo assim ela claramente queria matá-lo e então ele teve que se defender. E casos como esses, imagina se não houvesse imagens. Por isso, quando tu me dizes, e nós já falámos sobre isto, eu sei que tu também disseste isso na live anterior com o Helder, nós deveríamos ter câmaras nos nossos polícias, porque a partir do Sim. momento em que tu tens o poder legal e o monopólio da violência para desferir força e autoridade sobre outra pessoa, no mínimo, aquilo que nós poderemos desejar da tua parte é transparência total relativamente a esse comportamento. Pronto. Sim. E tu só aí resolvias tanta coisa, pá. Sem dúvida, eu concordo a 100%, porque ias resolver 80% do problema no mínimo, ia estar resolvido, se não mais. Simplesmente todos os polícias terem câmaras e os veículos também terem as dashcams, não é? Bodycams, dashcams, toda a gente ter câmaras, como por exemplo nos Estados Unidos, não é? Por isso é que nós depois temos acesso a essas imagens. Exatamente. E obviamente eu acho que faz todo o sentido. E é uma questão que é barata e fácil de fazer. Portanto, não me venham com histórias que é uma coisa cara de fazer e que é difícil, É, porque é não é. mentira. É absolutamente mentira. É uma coisa muito rápida,
rápida, até é rápida de implementar. Mas em termos do custo, se virmos então o custo-benefício, então nem sequer, Exatamente, quer dizer, Não, é um e faz todo no-brainer. sentido, e faz todo sentido, não é? E faz todo sentido. Eu acho que a malta, por exemplo, o Pedro Pinto, eu devido que ele dissesse estas palavras na altura em que a polícia foi usada como cãozinho de guarda, quando nos enfiaram todos em casa em recolher obrigatório na altura da pandemia. Ou seja, estas pessoas rapidamente se esquecem, quando defendem as figuras de autoridade sem olhar à situação, simplesmente apelando a este falso sentido de honra por parte de uma figura de autoridade, rapidamente se esquecem que muitas vezes eles fazem cumprir leis ilegais. Se o André Ventura e o Pedro Pinto fossem agora acusados, como abriram uma petição, que já vamos olhar para ela daqui a nada, como eles foram, imagina que isto não vai acontecer, mas imagina que eles eram agora acusados e iam ser presos por desferir estas palavras. Quem é que achas que os iam prender a casa? Diz-me, quem é que tu achas que os ia prender a casa? A polícia. E por mais imoral que essas leis possam ser, ou esta condenação pudesse ser, porque eles mencionaram meras palavras, A a função dos polícia é que polícias os ia prender a casa. Sim, a função dos polícias E é aí os cumprir polícias a iam lei, ser não é? heróis? Os polícias não são heróis, os polícias não julgam, eles não têm o papel de julgar nenhuma situação, eles fazem o que a lei diz e acabou. São É a esse o ferramenta objetivo deles. Exato, são a ferramenta para Claro. fazer cumprir a lei. No limite, a polícia são sempre os seguranças privados do Estado. É isso. No Sim. limite, são sempre. Eu garanto-te, se houvesse alta, vamos dizer, uma espécie de crise qualquer, seja ela de uma tempestade ou de um cataclismo qualquer em Portugal, e se ao mesmo tempo tivesse a haver uma invasão das instituições em Lisboa, seja ela do Parlamento, seja ela do Palácio de Belém, eu garanto que a polícia rapidamente era mais destacada para lá, para proteger essas instituições, do que para ajudar as pessoas no campo. Garanto-te, tenho a certeza absoluta. Porque no Olha que é um bom limite, a exercício. polícia Nunca é pensei sobre isso. sempre o segurança privado do Estado. Então nós temos que começar a perceber isso e também a não julgar estas situações com base em figuras fictícias da nossa mente relativamente ao facto de eu sou conservador, tenho que estar sempre do lado dos polícias e não dos ladrões. Primeiro, vamos esclarecer a situação, porque é possível que uma pessoa que tenha alto cadastro de crimes, como era o caso, nesta situação tenha sido inocente. Isso é possível? É Sim, possível. isso É possível aí, que uma pessoa que é polícia, que nunca tenha feito nada de mal, nesta situação tenha feito algo de mal. Portanto, nós temos que esclarecer a situação e isso é o que é o mais importante. sim. A minha única questão, e foi aquilo que falei na live, que era a coisa que me estava a perturbar mais, era a questão social, digamos assim, ou pelo menos em termos de mainstream media. Faz mesmo muita confusão haver uma situação destas e primeiro existir logo a questão de racismo estrutural, isto, aquilo e o outro, mas a minha preocupação maior é a questão de olharem automaticamente para a polícia como culpado e Isso. para o alegado, ou para o alegado bandido ou alegado criminoso, enfim, um indivíduo que potencialmente podia estar a cometer crimes ou não, como um inocente. Ou seja, isso a mim faz muita confusão. Porquê? Porque os polícias já não têm qualquer tipo de incentivo, ou seja, um indivíduo já não tem qualquer tipo de incentivo para ser polícia. Portanto, não, sinceramente, Marco, eu não sei quanto é que tinham de pagar para ser polícia, mas a mim tinha de ser uma quantia que não, não é? O dobro do que eles Eu pagar recebem o não dinheiro chegava. todo do Não é? mundo, esquece. Exato. Imagina a situação em que está o polícia, a que isto aconteceu, não é? Imagina. Exatamente. Pronto. E depois, portanto, condições financeiras, enfim, todas as condições, já não têm condições. E depois, a nível social, ou seja, a nível de sociedade, digamos assim, se a retórica é o polícia está sempre errado, o bandido ou o potencial bandido ou whatever está sempre certo, então tu estás a meter o incentivo praticamente inexistente para existirem polícias. Portanto, é isso que me faz muita confusão. Exatamente. É só isso. Mas vamos reagir aqui à... Exatamente. As pessoas que estão a pedir a prisão de André Ventura, de Pedro Pinto e dessa malta toda, estão a agir tão erradamente quanto eles agiram a proferir aquelas palavras. Estão a agir os dois de forma igual, a assumir a culpabilidade do lado oposto. O Chega está a assumir a culpabilidade da pessoa que morreu e o Bloco de Esquerda, Livre, etc., estão a assumir a culpabilidade da polícia, sem os dois terem o mínimo de clareza relativamente à situação. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Vamos mostrar as palavras do Pedro Pinto, é? Não, é do André Ventura. Então, manda então. O presidente do Chega, alvo de uma... Sobre a questão que vamos ver a seguir.
Isto é só para introduzir. A queixa é crime pelas declarações que fez na semana passada, está a prestar declarações no Parlamento, vamos ouvir. Viram as manifestações que ocorreram no sábado em Lisboa, nomeadamente aquela pela qual nos responsabilizámos e que decorreu entre a Praça do Município e o Parlamento. Correu bem, correu sem nenhum incidente maior em relação à segurança, quer dos manifestantes, quer das pessoas com quem nos encontramos, e tirando um ou outro episódio, não houve nenhum confronto, acato, nem verbal, nem físico a relatar. Isto é muito positivo. Eu queria deixar uma saudação muito firme às autoridades portuguesas por terem permitido num dia tão difícil que isto acontecesse, e também permitido que as duas manifestações pudessem ocorrer. Continuo a entender hoje que era importante que o país tivesse uma dupla visão e não apenas uma visão unívoca em relação àquilo que aconteceu. Era importante também quem saísse à rua para defender as forças da autoridade, para defender as forças da ordem, e não apenas uma outra manifestação que legitimamente decorreu para defender as pessoas que se sentem injustiçadas pela polícia e que clamam por violência policial. Era importante que outro país fosse ouvido, acho que isso aconteceu e acho que isso foi muito positivo. Eu não queria deixar hoje de mencionar também o facto de que será entregue no Ministério Público, aparentemente, uma petição, também aparentemente com algumas centenas de pessoas ou milhares de pessoas nos seus subscritores, e eu tenho que dizer isto. O que está a acontecer é uma fraude verdadeiramente. E é uma fraude, eu vou dizer porque é que é uma fraude. Agora podem tirar dos diretos se quiserem, mas é mesmo a verdade. É uma fraude porque quem quer pode assinar esta petição sem qualquer cartão de cidadão, sem qualquer número. O Stalin assinou esta petição. O Kim Jong-un assinou esta petição. O próprio Odair está nos nomes desta petição. Isto é uma fraude. É uma fraude e é isso que tem que ser exposto. Espero que seja investigada também como tal. Não existe cartão de cidadão, ao contrário das regras que estão na própria petição, no próprio formulário da petição, e nós temos a prova, porque várias pessoas o fizeram, com vídeos espalhados por toda a internet, a assinar falsamente, sem e-mails e sem identificação. O líder do Chega a acusar os subscritores desta petição, que junta já... Aí está, e nós podemos comprovar, podemos ir à petição e agora tentar mostrar um bocadinho estas palavras. Eu sei que tu gostas muito da retórica dele, não é? Pá, o gajo é muito bom na retórica. Opa, é sério, é tipo, a maneira, ele quando começa, porque ele sabe exatamente o que está a fazer, é só isso, é porque ele não é sabe muito bem. Mas sabes o que é interessante nas palavras dele e aquilo que eu aprecio mais, e daí eu apreciar o papel que o Chega tem, por mais que às vezes discorde das opiniões que eles têm. Se o Chega não existisse, diz-me que outro partido faria o contraponto de forma feroz à narrativa de que o polícia foi culpado. Basicamente ninguém. Ninguém. Iniciativa Liberal? Não. O Partido Social Democrata? O PSD? O CDS? Não. Que não existe e basicamente agora não pode dizer nada sem pedir autorização ao Montenegro. Ninguém faria o contraponto. Ou seja, neste momento, em vez de estarmos aqui a discutir que tanto a visão do Chega como a visão do Bloco de Esquerda são as duas provavelmente erradas e a resposta deverá algo estar no meio, ou não sabemos, basicamente ainda está por clarificar a situação. Sim. Em vez de estarmos aqui a discutir isso, iríamos estar a tentar trazer a malta à atenção de que, ouçam, esta narrativa toda de que o polícia é automaticamente culpado só porque a vítima foi de uma minoria, isto é completamente ridículo, malta. Nós temos que perceber qual foi a situação e o que é que se está a passar. Tal como aconteceu com o George Floyd na altura nos Estados Unidos. Foi muito difícil haver contraponto. Não existia qualquer tipo de contraponto de forma bastante feroz relativamente àquilo que poderia ser uma perspectiva contrária. Se calhar nenhum dos dois está correto. Provavelmente a resposta está aqui alguns no meio, não é? Mas, se não fosse o Chega, não haveria contraponto. Não haveria esta polarização de ideias que nos faria refletir sobre, bem, mas afinal qual foi a situação mesmo? E vamos lá tentar chegar à verdade, porque uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Nós teríamos uma narrativa comum que ninguém combateria e nós seríamos enfiados pela goela abaixo que o polícia foi culpado e acabou. Ele ainda nem foi julgado, mas já é culpado. Então eu esse papel do Chega admiro nesse sentido, porque é importante ter algum contraditório para termos uma sociedade saudável. Sim. Sem dúvida, eu aí tenho de concordar, ou seja, quem é que vai fazer contraponto? Ninguém ia ter coragem para fazer isso. Eu vou ser muito sincero, eu não teria, portanto, imagina que eu estava num partido político e
qual seria a minha posição? A minha posição seria, sinceramente, do género, é uma situação que a justiça é que vai ter de avaliar, isto não é uma questão política, nem nada do género, ou seja, imagina, houve uma situação onde, ok, é uma questão que não costuma acontecer, e ainda bem que não costuma acontecer este tipo de casos. Mas no final do dia, isto não é uma questão política. Pelo menos na minha opinião, sinceramente. Mas a esquerda fez dela uma questão política, porque assumiu a culpabilidade da polícia só porque a vítima foi uma minoria. Pronto, mas isso para mim é uma questão que não... Ou seja, pronto, a esquerda poderia fazer isso e eu só ia dizer... Eu Isso não faz sei, mas sentido. eu sei. Tu irias dizer que não faz sentido, Sim. mas tu irias dizer que não faz sentido e as televisões não iam gravar o que tu disseste. Iam gravar o que o Bloco de Esquerda está a dizer. A dizer, mais uma vítima de uma minoria e do racismo sistemático que existe em Portugal. As pessoas ainda dizem que não existe racismo, mas aqui está uma prova evidente de que existe. E era isso que ia acontecer. Então, nesse sentido, é quase uma batalha entre a lama, estás a perceber? Imagina uma batalha entre por lama isso é que e quem é o que André batalha nas Ventura lamas? Os decidiu- dois porquinhos, não é? Então Sim, pronto, e por isso é tu que o tens André do lado Ventura o decidiu porquinho fazer do a Bloco de Esquerda. manifestação, não é? Exatamente. Ele, E do outro lado o ele até porquinho disse chega... mesmo isso. Ele disse mesmo que vamos fazer manifestação, que é para não passar a tarde toda nas televisões portuguesas, que a polícia são os maus da fita e não sei o quê. Pronto, Exatamente. eu percebi a ideia, fazer o contraponto, obviamente. Mas pronto, Estão os mas dois é a isso. bater. Eu concordo contigo, que estão os dois a lutar na lama, quando o melhor seria Exato. sair da lama e agir como adultos. Exato. Mas pronto, opá, o que é que tu queres? Exato. Ao menos que alguém se junte à lama para não encher o resto da malta que está a ver de fora cheio de lama, não é? Ao menos ficam ali os dois Olha, partidos uns com os outros. Marco, então o Steve Jobs vai aqui Assinar a petição. Epá, que é uma ação de cidadãos, que é uma queixa-crime contra o André Ventura e o Pedro Pinto. exatamente. E o Steve E o Jobs, Steve de certeza Jobs- que tem muito a dizer sobre isso. O Steve Jobs vai assinar aqui, portanto temos de selecionar. Afinal, não é mesmo preciso o cartão de cidadão de Steve Jobs, pá. Não, Olha, eu acho que eu quando assinei, eu já Ok. assinei para aí umas 10 vezes. Já assinei pelo Ok. Lobo Mau, pela Pronto, já história está. da carochinha, Já está. e nunca me pediu o cartão de cidadão, nem me pediu para fazer essa cena das imagens. Foi muito mais fácil Yeah. ainda. Já Ou está. vai lá ver se resultou, vai lá ver. Ah, Vai abaixo, Deixa-me vai lá abaixo. ver. É a primeira de baixo. É a primeira da lista. Pronto, já está Pumba, já aqui. está, ó. Já 190, 129, 119, viste? Estava 118, já está 119. Agora se calhar pode ser o Musk, não é? É, o Elon Musk. O Elon Musk. Tem só cuidado porque eles já podem ter assinado. Sabes que isto é uma pois questão é. muito, muito significativa. Elon Musk É, metgmail.com, qualquer coisa Mega. @gmail. Sabes que ele agora virou Mega, né? Então. assim. Pumba, já está. Muito bom, muito obrigado, Elon Musk, por contribuir para a nossa democracia. Já está Já aqui. está, 121. Já está aqui. Exato. 2 pessoas assinaram, entretanto, estás a ver? Exato, é isso. Portanto, como vocês podem ver, esta petição pode... Não é essa. É essa? É ação, queixa-crime contra André Ventura Tá e certo, tá Pedro certo. Pinto. É isso mesmo. Como vocês podem ver, é muito fácil nós enchermos isto de treta e sem ser com assinaturas verdadeiras. Eu até gostava que tu fosse à secção onde as pessoas deixam comentários. Achas que poderias mostrar? Pois é. Eu acho super interessante a malta ver, porque certamente houve gente que assinou isto, como é óbvio, não é? Sim. Em cima de tudo, em debaixo cima? do número de assinaturas, Pois é. debaixo do Está número de assinaturas um bocadinho abaixo, aqui. aí, nessa secção. É isso, fantástico. Olha aí. Olha Não que nos maravilha. representa. Aí. É urgente punir esta xenofobia e anticonstituição. Qualquer forma de discriminação, sendo neste caso o racismo, é crime, de acordo com a Constituição. Mas sabes uma coisa? Eu sei que pronto, isto não é um debate filosófico, não é? Mas eu agora sabes como é que eu sou, já estou aqui a pensar numa questão filosófica, que é assim: qualquer forma de discriminação, sendo neste caso o racismo, é crime. É isso. Ok. De acordo com a Constituição da República Portuguesa. Ou seja, nós temos uma Constituição que diz qualquer forma de discriminação é errado, logo é crime. É isso. Ok. É verdade isso. Então, porquê que o IRS é progressivo? Exato. É uma forma É de discriminação. discriminação. É uma forma de discriminação. É classista. É uma forma de Não é? discriminação por classes. Ou seja, não Ou é? por competência. É daquelas coisas que é tipo, pronto, eu sei que eu já estou a levar para aqui, desculpem lá, malta, eu sei que não tem a ver com o tema, mas pronto.
basta racismo, não sei o quê. É Vê lá isso. se vês aí Anda aí para a alguns segunda engraçados. página. Anda para a segunda página. Ó, vê aí. De certeza que, porque eu já vi um mix entre Por uma malta que sociedade assinou. livre. Isso, super livre. É tão livre que quer criminalizar alguém por dizer meia dúzia de palavras. Ok. Petição assinada. Aí alguém assinou e disse assim: sou professor de teatro e artista de cinema. Pronto, como se fosse preciso Ok, dizer. ok. Fascismo nunca mais, aí está. Fascismo Aí nunca está. mais, exato. Ok, é uma pessoa muito radical, diz o Sérgio. Ahm, e assim, Assinada, pumba, está feito. A Luísa diz assinada. isto é. Mas assim, tu consideras-te, Marco, uma pessoa radical? Eu considero uma pessoa radical. Não, é isso. Radicalmente defensor da minha família, radicalmente defensor da liberdade individual, radicalmente defensor da vida. Muita gente acha a minha posição contra o aborto radical. Sim, sou extremamente radical em várias coisas, porque radical é um julgamento subjetivo com base naquilo que constitui a normal e o normal senso comum que é presente na atual sociedade. E isso move-se com o tempo, não é? Há 20 anos atrás, as pessoas concordavam maioritariamente que o aborto era errado em Portugal. Hoje não. Hoje acham que matar filhos é fixe. Então, eu hoje sou um radical. Há 20 anos atrás, era uma pessoa com bom senso. Ok. Ou seja, o radical muda consoante, dependendo Claro, da sociedade, não é? Faz sentido. claro. Não sei se queres ler aqui mais alguma coisa ou se queres terminar o vídeo por aqui. Não, pá, hoje ficamos por aqui. O vídeo já Ficamos? está longo, mas foi interessante para falarmos um bocadinho sobre isto. É Malta, não isso. se deixem aqui nestas tretas, não se deixem levar nem pelo lado nem pelo outro, pensem pela vossa cabeça, esperem pelas conclusões da justiça, podem argumentar que a justiça pode estar a ser influenciada, e isso eu acho que é um argumento Desculpa. válido. Antes de fecharmos, Então, o que é que no final achas que vai acontecer? Achas que o André Ventura vai ter um problema com a justiça ou o Pedro Pinto? Não. Vai acontecer qualquer coisa? Ou não vai acontecer Não, acho nada, que não. basicamente. Acho que não vai acontecer nada, até porque eles têm imunidade também. Ele já disse que não vai usar dessa imunidade parlamentar para fugir a qualquer tipo de justiça, mas eu não acredito nele. Basicamente, eu não acredito. Eu acho que, pronto, ele diz as coisas que mais lhe convém, não é? E tá, é o papel dele, e acho que o faz com bastante perícia, se calhar das pessoas com mais perícia a fazê-lo na Assembleia da República, mas não acho que vai acontecer nada. Acho que isto é tudo para nos distrair do que é mais importante, que é o facto de eles nos roubarem até junho os nossos impostos e o nosso esforço e o nosso trabalho, enquanto andamos aqui a discutir, olha, boa, também tem a minha. Enquanto andamos aqui a discutir como a polícia é racista, sem conhecer a pessoa, sem conhecer... Tipo, não existe qualquer evidência que a pessoa que atirou, o polícia, e por causa deste caso ter sido tão mediático, de certeza que as redes sociais dessa pessoa em particular, do agente, já devem ter sido completamente escrutinadas. Não existe qualquer tipo de evidência de discriminação, de qualquer tipo de comportamento passado referente à discriminação por uma pessoa por ela ser uma minoria. Não existe qualquer tipo de evidência, as pessoas assumem coisas. E também não existe evidência do contrário, que ela era um inocente e um santo que não poderia ter cometido um erro e disparado de forma exagerada a um civil, não é? Mas pronto, se não existe, eu acho que nesta equação toda, provavelmente o Chega terá mais razão, porque o passado é um bom preditor do futuro, e essa pessoa tinha um currículo bastante longo de crimes, ok? Então não me admirava assim tanto E houve a que questão de pudesse ter assim, havido algum tipo de resistência policial ou até uma tentativa de ferir o polícia, mas uma pessoa não sabe, é tudo assim, alegadamente, temos que esperar as conclusões. E esta assim, discussão toda só fere as possíveis corretas conclusões que se tira em tribunal, porque em tribunal agora vai haver uma pressão. Imagina que o Chega não sim, existiria verdade. uma pressão unidirecional para, Sim. em tribunal, se decidir pela culpabilidade do polícia, o que não faz É. sentido nenhum. Sim, assim, e diga-se, este problema poderia estar resolvido com a questão das bodycams, portanto, já podia estar Exatamente. resolvido, portanto, isso já É essa a conclusão deste vídeo, maltas, é, bodycams. Isso, e não se é esqueçam do nosso evento, dia 9 de novembro, vão ao nosso Instagram, tem lá o link para se inscreverem na bio, vai ser um evento do caraça, já só temos para aí 15 vagas, portanto não se esqueçam de se inscreverem, vai ser em Lisboa, no Campo Grande, dia 9 de novembro, a partir das 2 da tarde, entre as 2 da tarde e as 7 da tarde. Portanto, vamos estar ali 5 horinhas, com 3 mesas redondas. Vocês não precisam estar às 5 horas, venham quando
quando quiserem. Vamos ter ali 3 mesas redondas, uma sobre imigração, uma sobre como fazer Portugal crescer e uma sobre a guerra cultural, todos estes wokeismos, Agenda 2030, etc. Portanto, inscrevam-se, se ainda não se inscreveram, porque vai ser o melhor evento político do ano. Isto nem sequer é marketing, isto é pura realidade, porque é impossível, com todas essas pessoas e essa diversidade que vamos ter lá, de opiniões políticas, não ser efetivamente dos melhores eventos do ano a nível político aqui em Portugal. Pá. Portanto, não percam. O Luís está aí a mostrar a malta toda que vamos lá ter, portanto não percam e vão ter a oportunidade para também estar connosco se assim nos quiserem conhecer. Até lá, Luís, mais alguma última palavra? Não, é tudo. Pá, um abraço, malta, não se esqueçam, a ignorância é arma deles, a sapiência é nossa. Até a próxima.